Ouvimos a leitura bíblica para a nossa meditação, palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versículos 1 a 8, os versículos 14 e 15 e os versículos 21 a 23. Alguns fariseus e alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhames de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam segundo leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Essa é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que está o coração de vocês? Pergunto também para quem está comigo aqui, me acompanhando hoje, auxiliando no nosso culto. Como está o coração? Está batendo direitinho? Está saudável? Do que o coração de vocês está cheio? Quais emoções, quais sentimentos? Eu gosto muito de uma série na televisão que tem um casal como personagens principais. O homem de perfil emotivo um dia disse para sua parceira: eu te amo de todo o meu coração.
Ela, uma cientista forense, muito racional, respondeu: tem sangue no fundo do seu coração. De fato, sabemos na atualidade que o coração é o músculo do corpo humano, responsável por bombear sangue para todo o corpo, e que a razão, as emoções, os sentimentos e muito mais são atribuições do cérebro. Na antiguidade e no tempo de Jesus, acreditava-se que o sangue e, consequentemente, o coração eram o centro da vida. Por isso, atribuía-se ao coração mais do que a função vital de levar sangue a todas as partes do corpo. Razão, emoção e sentimentos, ações e fé, em termos gerais, a vida, eram regidas pelo coração. Mesmo sabendo disso, continuamos atribuindo ao coração mais do que ele faz. Basta perceber que ele continua sendo o símbolo maior do amor para os casais, por exemplo. Rubem Alves, numa crônica sobre o tempo, escreveu: o tempo se mede com batidas. Pode ser medido com as batidas de um relógio ou pode ser medido com as batidas do coração. O pêndulo do relógio oscila numa absoluta indiferença à vida. Com suas batidas, vai dividindo o tempo em pedaços iguais. Há, entretanto, o tempo que se mede com as batidas do coração. Ao coração falta a precisão dos cronômetros. Suas batidas dançam ao ritmo da vida e da morte. Por vezes tranquilo, de repente se agita, tocado pelo medo ou pelo amor. Dá saltos, tropeça, trina, retoma a rotina. Já o Gary Chapman, no livro As 5 Linguagens do Amor, diz que todos nós temos um tanque de amor dentro de nós, que precisa constantemente ser abastecido. Esse tanque, naturalmente, é o coração. Em certa ocasião, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, em Mateus 12:34. No Evangelho de hoje, ele diz que é de dentro de nós, do nosso coração, que procedem todas as coisas que nós fazemos. O contexto de Jesus diz que essas palavras é de tensão, é de conflito com um grupo de pessoas que se opunha ao seu ministério, os fariseus. Um grupo que tinha como característica observar e guardar todas as leis e costumes judaicos. Alguns fariseus, sem ter outro questionamento mais relevante, questionam Jesus por que os seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições. Estavam eles preocupados com um pequeno grupo de pessoas que não observa essa pequena diretriz? Estavam eles preocupados com a higiene e com a saúde e o bem-estar das pessoas? Creio que não. Aparentemente, o que importa é incomodar, fazer oposição ao grupo de seguidores e ao próprio Jesus. As respostas de Jesus aos fariseus são duras. Ele os chama de hipócritas e explica o porquê. Eram pessoas que diziam honrar a Deus, mas o seu coração estava longe de Deus.
Ele os acusa de abandonar o mandamento de Deus e obedecer ensinamentos humanos, como se fossem de Deus. Em seguida, lhes adverte que é do coração que vêm as coisas ruins, como maus pensamentos, imoralidades, roubo, crimes de morte, adultério, avareza, maldade, mentira, inveja, calúnia, orgulho, o falar e agir sem pensar nas consequências. Por tudo isso, Jesus diz aos seus opositores: o que sai de dentro de uma pessoa, isto é, do seu coração, é que faz com que essa pessoa fique impura, contaminada, e não o que vem de fora ou das mãos sujas. As palavras de Jesus aos fariseus são duras, porque eles se opõem com picuinhas, como lavar as mãos, a nova vida baseada em arrependimento e fé trazidas por Ele. Meu irmão, minha irmã, as palavras de Jesus são atuais e necessárias nos dias de hoje. Os pecados listados por Ele nos versículos 21 e 22 continuam sendo praticados em todo o mundo e continuam causando muita dor e destruição. Imoralidades e adultério têm destruído a vida de casais. Maldades, roubos e crimes de morte têm tornado o mundo um lugar violento e inseguro. A inveja, a mentira, a calúnia, o orgulho, o falar sem pensar tem prejudicado as relações familiares, sociais e comunitárias. E Jesus ensina que tudo isso vem do coração. Por isso, volta às perguntas que fiz há pouco. Como está o coração de vocês? Está batendo direitinho? Está saudável? Do que o coração de vocês está cheio? Quais emoções? Quais sentimentos? Seu coração não é apenas um órgão cheio de sangue, como diz a personagem da série de TV, mas um tanque a ser preenchido, como sugere Chapman. E se a boca fala do que ele está cheio, surgem uma pergunta e um alerta. A pergunta é: como que as pessoas têm abastecido o seu coração? Como que você tem abastecido o seu coração? E o alerta é preciso cuidar a qualidade do combustível que colocamos neste tanque. Em Filipenses 2, há o exemplo de Cristo. Ele esvaziou-se a si mesmo, renunciou a si mesmo, para que Deus o preenchesse. Isso aconteceu. Em Filipenses 2, a partir do versículo 9, está escrito que Deus lhe deu honra, o nome mais importante, e fez dele o nosso Senhor. Esvaziar-se a si mesmo é um bom caminho. Esvaziar-se dessa lista de coisas ruins que Jesus cita aos fariseus e deixar-se ser preenchido pelos valores do reino de Deus, que são justiça e paz, é uma boa opção para o mundo. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, estão descritos os frutos do Espírito Santo. São eles amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio.
deixar que Deus nos abasteça com tudo isso, fará muito bem ao nosso coração, tanto como músculo cardíaco, como centro da vida. Que assim seja. Amém.